Paz seja convosco. Meu nome é Elisete Dávila, sou pastora, juntamente com meu esposo, pastor Dávila, na primeira IEQ de BH, e nós estamos aqui para essa conferência poderosa. Eu tenho certeza que você já está sendo abençoado, que já há presença de Deus aí onde você está. E eu quero ministrar hoje nessa conferência qual é o seu status. Qual é o seu status? E nós estamos falando desse assunto e hoje eu quero trazer para você sobre a sua família, o seu primeiro campo missionário. Então vamos lá orar? Vamos tirar um tempinho com o Senhor, porque eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Eu já sinto a presença do Senhor aqui e eu sei que Deus tem direção para você, tem luz para trazer para dentro da sua casa, porque às vezes a gente vai fazer missões lá fora, mas dentro de casa está precisando fazer missões também. Como que eu vou fazer missões na minha casa? Como que eu vou trazer Jesus para dentro da minha casa? Talvez a minha casa está precisando de uma luz maior do Senhor. Então vamos orar para que a palavra venha. Senhor Jesus, eu estou aqui na Tua presença e eu, Senhor, realmente me importo em trazer a Tua glória aos lugares onde eu vou e eu quero que o Senhor traga a Tua glória. Eu sei, Jesus, que é a Tua vontade abençoar cada pessoa nessa palavra que o Senhor está trazendo. E eu sou apenas aqui, Senhor, um instrumento do Senhor. E eu peço que o Senhor fale, o Senhor libere a Sua palavra. Palavra de honra, palavra de glória, palavra de luz, de libertação, de cura, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com a palavra poderosa. Que o Senhor ilumine o espírito de todos, traga luz. Ore aí também você, ore aí onde você está está me ouvindo, me vendo, mas ore agora, olha para Jesus e fala com Jesus agora sobre quanto você quer receber de Deus nessa palavra. Ore. Eu oro pela sua vida, eu oro agora em nome de Jesus, que o poder de Deus seja liberado através dessa palavra, que glória do Senhor seja liberada, abençoando sua casa, sua vida, que haja luz, que haja, Senhor, graça do Senhor nessa vida que me escuta agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar falando sobre a família. Sabe, meus irmãos, tem um texto em Malaquias 4, 5 e 6, e abra sua Bíblia aí se você puder, Malaquias 4, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz o seguinte, o nosso assunto hoje é a família, o meu primeiro campo missionário. E o texto diz o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então veja, a palavra está dizendo aqui que o Senhor, Ele quer trazer uma restauração na família, uma restauração no lar, uma restauração no meio do seu povo. Que o coração do pai, do filho estejam ligados, unidos. Como que os meus filhos me escutarão? Se a minha casa é um campo missionário, como os meus filhos me escutarão? Eles me escutarão por causa da minha vida com Deus, não só pelas palavras que eu libero, mas pela minha vida com Deus. Mas muitas vezes eu não consigo liberar a presença de Deus na minha vida, eu não consigo ministrar aos meus filhos, eu não consigo trazer o amor de Deus ao coração deles e eles não recebem do Senhor através de mim, porque talvez em mim mesmo está faltando mais luz. E eu quero ministrar isso a você hoje, porque a sua casa é o lugar da bênção do Senhor, é o lugar da glória, é o lugar da paz. Eu quero falar com você, mãe. Eu quero falar com você que é pai. Eu quero que o Senhor agora ministre na sua vida. A desagregação familiar é um grande planejamento de Satanás. Como destruir a humanidade? Destruindo a família. Nós sabemos disso, isso aí não é novidade para ninguém. É tanto verdade que um sociólogo, o nome dele
é Glaucio Dilon. Ele fala uma coisa, isso é uma reportagem no ano de 2000 na revista Veja, em agosto de 2000, ele deu essa reportagem para a revista Veja, foi uma entrevista, ele é um sociólogo, o nome dele, vou repetir, Glaucio Dilon Soares, e ele falou uma coisa muito interessante, não é cristão, não é evangélico, mas ele fala isso, olha o que ele diz que o Brasil se tornou um dos países mais violentos do mundo. E por quê? Ele diz que o problema não é a pobreza. Todo mundo fala, né, que o problema do Brasil é a pobreza, por causa da pobreza as pessoas se tornam violentas, mas ele fala como sociólogo, como um cientista na área de humanas, e ele expõe uma verdade, que ele diz o problema do Brasil se tornar o país mais violento do mundo não é a pobreza, é a desagregação familiar. E ele fala uma frase que ele diz o seguinte, a família deixou de ser há muito tempo o ambiente criador de valores, formador de estruturas emocionais, psíquicas, afetivas, saudáveis e equilibradas. Então, olha só, uma pessoa que não conhece o mundo espiritual, uma pessoa que não entende disso, ele diz o seguinte, a família está desestruturada, a violência aumenta, a pobreza aumenta, tudo aumenta. Então, qual que é o projeto de Satanás para destruir a humanidade? Primeiro, ele começa onde? Na minha família, na sua casa, na sua família. Ele quer destruir a nossa família. Porque destruindo uma família, desagregando uma família, o que ele vai fazer? Ele vai destruir o ser humano, ele vai destruir emocionalmente. E eu quero falar um pouco disso, eu quero trazer para você os problemas que às vezes nós enfrentamos dentro de casa mesmo. E onde tem que ser feito missões, eu creio que o maior campo missionário é a minha casa, é a minha família. Quando me foi dado esse tema, a pastora Paula me chamou, a nossa secretária de missões aqui do estado, e ela disse, eu queria que você falasse sobre isso. E eu achei que foi um tema tão poderoso, eu dei glórias a Deus, falei, gente, parece que não é tão importante. Quando se fala de missões, a gente sempre pensa África, a gente pensa lugares não alcançados, lugares longínquos, né? Mas a verdade, meus irmãos, a verdade é que a nossa casa é o lugar onde a glória tem que ser estabelecida em primeiro lugar. Porque eu preciso formar adultos saudáveis, eu preciso formar pessoas cheias da graça do Senhor, com valores corretos, cristãos, com valores da palavra. Eu preciso formar pessoas segundo o coração de Deus, porque o que eu formo agora, os meus filhos formarão depois. Se a minha família agora é desagregada, emocionalmente doente, posteriormente, eles vão formar famílias com os mesmos problemas que eles encontraram na casa deles. Esses problemas os acompanharão para a próxima família que eles vão formar e assim sucessivamente. Os filhos deles levarão os mesmos problemas para a família lá da frente e assim será. Por isso que Satanás trabalha logo cedo. E eu quero falar aqui de um modelo familiar negativíssimo da Bíblia. Um modelo de pai que foi meio problemático. Um cara temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Como assim? Segundo o coração de Deus? Segundo o coração de Deus, temente, fiel, quebrantado, muito quebrantado. O nome dele era Davi. Davi, inclusive, ele não só foi rei em Israel, mas ele foi profeta de Deus. Profeta de Deus, ele foi um sacerdote. Então ele, na verdade, a gente até fala que Davi era um tipo de Cristo. Por que ele era um tipo de Cristo? Porque Jesus é rei, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote. Jesus é o nosso Salvador. Davi não foi salvador de ninguém, único ponto. Mas Davi era um homem que Deus falou, segundo o meu coração. Mas, meus irmãos, o fato de eu estar na presença do Senhor, o fato de eu ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, né, temente a Deus,
Às vezes, as minhas emoções podem não estar tratadas e precisar ser tratadas ainda, precisar ser curadas ainda, para que eu lide com as coisas dessa vida de uma forma que agrade o coração de Deus. Então vamos falar de Davi. Ele era um homem que tinha muitos filhos. A Bíblia cita pelo menos 20 filhos. Eu estava contando, olhando, ele teve pelo menos 20 filhos, não só de uma esposa, mas de várias esposas, porque também tinha esse problema, que ele não se contentava de ter apenas uma mulher, ele queria outras mulheres. Isso era comum aos reis naquela época, né? Não era projeto de Deus, não era plano de Deus. Isso por si só já trazia na família confusões, mais de um casamento, imagina, mais de um relacionamento, um pai que se relaciona com 2 pessoas, 3 pessoas, ou a mãe que faz isso é adultério. Isso já traz doença familiar, desagregação familiar. E aí, Davi não era também aquele cara que conseguia ser bom pai. Por que ele não conseguia? Ele amava muito seus filhos. A gente vê que havia um amor transbordante no coração, porque a Bíblia diz assim que ele dava de tudo para seus filhos. Mas tem um versículo que diz que ele não corrigia os seus filhos. Eu vou falar esse versículo aqui. 1 Reis 1, 5 a 6 diz o seguinte: ele não corrigia os seus filhos. Ele não os corrigia. Tudo que o filho fazia, ele só olhava, via, mas calava. Ele nunca dizia para o seu filho: por que você fez isso? Não faça isso. Ele não dizia não. Ele não dizia não para os filhos. Veja, então missões dentro da minha casa, comecem eu a aprender a dizer não. Dizer não para os meus filhos. Tem hora que eu tenho que dizer não. Nós sabemos disso, mas às vezes a gente não consegue dizer não, porque a gente pensa: vou magoar, né? Vou entristecer meus filhos. Então Davi não foi um bom pai. Davi não conseguiu ensinar valores corretos para os seus filhos. Davi não conseguiu educá-los. E Davi não conseguiu trazer a glória de Deus para dentro da sua casa. Gente, ele era um adorador. Ele fez os mais lindos salmos, os proféticos salmos. Ele fez salmos que a gente para cantar, para adorar o Senhor, e a glória de Deus desce na nossa vida, nós sabemos disso. Que salmos maravilhosos que ele fez. Que homem de Deus, que homem conectado com Deus, mas que não percebeu a sua casa, que não viu a sua casa, que a sua casa não se transformou num lugar de crescimento saudável, mas era desagregado, era um lar doente. Muitas esposas juntos, concubinas juntos ali. Filhos, um de uma esposa, um de outra e outro de outra. E aquela confusão, aquelas preferências. Meu pai prefere fulano, meu pai prefere ciclano. E aquilo tudo foi trazendo muita confusão na casa. Ele era muito permissivo. Pais não podem ser permissivos. Veja, cada um tem sua forma de demonstrar amor. Mas a gente não pode demonstrar amor de forma desequilibrada. A forma dele demonstrar amor era dar presentes. Isso é maravilhoso. Como é bom ganhar presentes. Você gosta de ganhar presentes? Você gosta de dar presentes? Muito bem. É uma linda forma de amar, mas não pode ser desequilibrado. E ele era desequilibrado nisso. Ele não percebia que ele estava estragando os seus filhos. Ele não conseguia dizer o não. Isso causou um problema sério. Porque ele era ausente. Uma forma dele equilibrar essa ausência, porque ele estava sempre nas batalhas, sempre nas guerras, ele estava sempre cuidando das suas coisas no palácio, e os filhos eram cuidados pelas mães, pelos tutores, e então ele quase não via os filhos. Então uma forma dele compensar isso era dando presentes para os filhos. Então era uma forma irresponsável de amar, né? Dar tudo para os filhos, mas não dá o mais necessário, que é o amor, o não necessário. Mas também, meus irmãos, eu estou falando aqui de Davi, dessa forma permissiva dele de amar, que trouxe tantos problemas que eu já vou falar, mas também tem uma outra forma de amar que é o oposto dessa, que são os pais abusivos.
Os pais abusivos, e eu estou falando com crente, eu não estou falando de gente de lá do mundo. Eu estou falando aqui para crente, você que está me ouvindo é servo de Deus. Quantos de nós, por causa das amarguras do passado, da forma que fomos criados, nós estamos repetindo comportamento do nosso pai, comportamento da nossa mãe, e nós nos tornamos ou pais permissivos ou pais abusivos. O pai abusivo, ele é um abusador. Ele abusa de forma verbal, né? Com palavras duras sobre os filhos. Ah, você não vai dar nada, você não presta, você menino é difícil, ou menino estúpido, ou menino burro, ou menino preguiçoso. Palavras que ferem, palavras que machucam. Isso é abuso verbal, abuso emocional. Esses abusos, eles ficam na alma da pessoa e eles adoecem a pessoa. E a pessoa se torna um abusador lá na frente. E às vezes nós estamos pregando e falando, olha, libere palavras de graça, libere palavras de bênção. Às vezes nós falamos com os nossos filhos, libera a palavra de bênção, filho, creia em Jesus. Mas na hora que você tem que liberar uma palavra de bênção, você é um abusador. Você fala palavras duras para o seu filho. E não só isso, muitas vezes nós temos na casa abusos, não só verbais, não só uma violência verbal, não só uma violência emocional e às vezes física, que as crianças são espancadas, os filhos são espancados, a esposa é espancada, o marido às vezes. Uma vez eu estava ministrando uma conferência de mulheres e eu falando sobre isso, sobre violência doméstica e a glória do Senhor para a libertação disso. Terminei a minha pregação, uma senhora veio me procurar com a sua filha e a filha trouxe ela, foi a filha que tinha trazido ela até mim, dizendo o seguinte: pastora, conversa com a minha mãe aqui, porque essa pregação sua serviu para ela. E eu pensei assim, coitada, abusada, né? Apanha do marido. E aí a filha falou assim, eu falei assim, você apanha do seu marido? E ela falou assim, não, eu bato nele. Ao contrário. Então eu falei assim, como assim? Ela falou assim, eu bato mesmo. E a filha dela falou assim, pastor, é só ela ficar nervosa, ela senta a mão no meu pai. Meu pai apanha da minha mãe direto. E eu falei com ela, isso é pecado. Porque ela fica nervosa, depois ela pede perdão, meu pai perdoa, mas ela bate de novo. Meus irmãos, crente, eu estou falando de crente, eu não estou falando de gente do mundo que perde as estribeiras, vamos falar assim. Perde a presença de Deus, perde a glória de Deus e começa a se tornar um abusador. Como um filho vai ouvir a palavra de Deus e seguir um caminho do céu, se eu, a serva do Senhor, o servo do Senhor, estou fazendo tudo ao contrário do que a palavra me diz? Então o abuso, ele fica marcado e os meus filhos se tornarão abusadores no futuro. Eles vão copiar, por mais que eles odeiem o comportamento, é algo que entrou dentro deles e eles vão repetir. É assim que funciona, é assim que Satanás destrói famílias uma atrás da outra. Você vai ver que é uma maldição hereditária, tanto é um comportamento psicológico aprendido, como é um comportamento espiritual maligno, demônios que passam de geração em geração, que nós chamamos de espíritos familiares que perseguem as famílias, porque as famílias vão dando legalidade e não quebram a maldição, não quebram esse comportamento, e nós temos que quebrar esse comportamento, nós temos que mudar de comportamento, nós precisamos trazer glória de Deus. O Senhor me orientou a pregar esse assunto sobre a família ser um campo missionário cheio da graça de Deus, onde o Senhor possa falar livremente, onde o Senhor possa usar cada um poderosamente. Mas primeiro Deus tem que tratar comigo como líder nessa casa, ou você que é filho, que está lá dentro da sua casa e vê esses comportamentos na sua casa, de um pai permissivo, de uma mãe permissiva ou abusadores. Precisa orar ao Senhor para confrontá-los, precisa pedir ao Senhor a graça para que Deus mostre, para que Deus mude essa situação. Davi não tinha tempo para a sua família, ele tinha tempo para tudo, mas ele não cuidava da família. Hoje nós estamos vivendo um tempo assim bem estranho, né? Nós estamos vivendo um tempo de quarentena. Nesse tempo de quarentena, meus irmãos, veja só, fomos obrigados a ficar dentro de casa.
Você sabe que as notícias que chegam é que muitos lugares aumentaram o número de divórcio. A China, por exemplo, triplicou, quadruplicou o número de divórcios depois da quarentena. Assim que saíram da quarentena, foram para o cartório divorciar. Aumentou o número de abusos dentro de casa, de violência doméstica. Aumentou a violência doméstica dentro de casa. Estamos numa quarentena. E agora o que é que está acontecendo? Agora, dentro das casas, nesse momento que nós estamos aqui conversando, quanta coisa ruim está acontecendo. Quantos abusos, quanta violência, quanto sofrimento dentro das casas. Nessa quarentena, os pais foram obrigados a entrar de volta para dentro de casa, ficar com os filhos, coisa que Davi não fazia. E você agora está com tempo de ficar com seus filhos. Você que é filho está com tempo de ficar com seus pais. E nesse tempo de quarentena, qual tem sido o comportamento? Dá tudo para esse menino me deixar em paz. Ou vou bater nesse menino para ele me deixar em paz. O que é? Né? Davi, ele criou uma família tão disfuncional porque ele estava ausente, mas às vezes a presença física não significa, na verdade, uma coisa boa se não for do jeito certo. Se não for do jeito certo. A Bíblia diz assim que um dos filhos de Davi violentou a meia-irmã dele. Olha isso. Violentou, houve um incesto. Ele violentou a meia-irmã dele. O outro filho matou o irmão. Um queria tirar o reino do pai, queria matar o pai. Ele tinha ódio do pai dele. Ódio. Isso, um servo de Deus, segundo o coração de Deus. Os filhos não se davam bem. Havia demônios no meio daquela família. A família de Davi era uma família totalmente doente. Davi teve que fugir de um dos filhos, senão esse filho ia matá-lo. Meus irmãos, que situação, que uma casa de um servo de Deus que esqueceu que a família é o primeiro campo missionário. Quando eu me esqueço que a minha família tem que ser guardada, amada, não segundo o meu padrão, não segundo o padrão da minha mãe e do meu pai, mas segundo o padrão de Deus. Deus não bate em ninguém, Deus não machuca ninguém e Deus não despreza ninguém. Deus não é omisso, Deus não se omite nas nossas necessidades. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então Deus não é omisso, Deus está sempre presente na nossa vida. Da mesma forma, Deus não nos machuca, Deus não está trazendo enfermidade, Deus não está machucando os seus filhos, Deus está restaurando, Deus está tirando os filhos das mandíbulas da aflição. Diz lá em Jó, o Senhor fala isso com Jó: eu quero tirar você das mandíbulas da aflição. Esse é o trabalho de Deus para conosco, essa é a forma de Deus trabalhar. Então esse é o padrão que eu tenho que trazer para a minha família. Um padrão de amor, um padrão de graça, um padrão de perdão, de correção quando necessário. Sim, preciso corrigir meus filhos, né? Que tipo de pais nós temos sido? A família é um poderoso rebanho. Eu vou dar um exemplo para você agora de uma família bíblica que era o oposto da família de Davi. Lá em Jeremias 35, o Senhor fala com Jeremias o seguinte: vai lá na casa dos recabitas, naquela comunidade, porque eles já eram uma grande comunidade, era uma família enorme, né, que ele já havia gerações ali de famílias. E ele diz para Jeremias: vai lá na casa dos recabitas, e vai lá e chama eles, e traga eles aqui no templo, e ofereça para eles vinho para eles tomarem. E aí, Jeremias faz esse convite, eles comparecem, para ver o que é que ele queria. E aí Jeremias coloca na mesa vinho para todos que compareceram, que eram os líderes daquela família. E ele diz assim: eu quero que vocês tomem esse vinho. E aí eles dizem assim: de maneira alguma, não vamos tomar esse vinho. Aí, mas por que vocês não vão tomar o vinho? E eles explicam: porque o nosso pai Jonadab, filho de Recabe, ele nos ensinou, se nós quiséssemos ter uma vida boa, uma vida segura, uma vida próspera, ele nos deu 2 princípios para seguir.
Ele disse o seguinte: não bebam vinho, não coloquem vinho na boca de vocês. Não experimentem, nem não tomem. Vocês têm que estar sempre sóbrios, vocês têm que estar sempre de pé. Vocês têm que estar sempre atentos a tudo que está acontecendo, porque o mundo é perigoso. Então não beba vinho. Segunda coisa que ele falou conosco, que nos ensinou, ele disse o seguinte: sejam nômades. Não construam casas, porque se vier perigo neste lugar, vocês vão para outro lugar. É isso que ele nos ensinou. E nós temos sido nômades todos esses anos. Nós temos abstido não é a palavra, esqueci a palavra aqui. Nós temos deixado de tomar vinho, nunca tomamos vinho. Nós temos obedecido fielmente o que o nosso pai nos ensinou. Agora já não era nem pai, era avô. Agora veja, meus irmãos, como esse homem conseguiu, Jonadab, filho de Recabe, conseguiu agregar sua família. Sua família estava toda unida, era uma família grande, uma família unida. E essa família obedecia fielmente aos seus ensinos. Por que obedecia? Porque ele era um pai presente, porque eles tinham admiração pelo pai. O que o pai dizia era bom para eles, porque eles viam um pai que eles podiam se espelhar. Tanto que Deus fala para Jeremias: olha essa história. Sabe por que eu queria que você visse essa história, Jeremias? Porque eu quero que você profetize para o povo de Israel. Se a família dos Recabitas consegue obedecer ao pai deles e eles não fazem nada fora da vontade do pai deles, por que vocês não fazem as mesmas coisas que eu mando? Por que vocês não me obedecem como o pai de vocês que eu sou? Então Deus usa o exemplo da família dos Recabitas para mostrar para Israel como ele queria os filhos dele em obediência. Então essa família era uma família que tinha obediência, que tinha o valor, cristão que nós queremos hoje, do respeito, da honra, da obediência. Mas como fazer isso? Como eu vou viver isso? Meu irmão, primeira coisa, eu preciso ver no meu comportamento até onde eu sou permissivo demais ou até onde eu sou abusivo demais. Que tipo de pai você tem sido? Qual o seu status? Qual o seu status? Como um grande evangelizador da sua casa. A minha maior preocupação desde que eu engravidei, quando eu engravidei do meu filho, depois da minha filha, quando eu engravidei, eu punha a mão e orava, e orava, e orava. Eu orava pela salvação deles, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos, então eles tinham que se tornar filhos de Deus. Eles tinham que receber Jesus e permanecer com Jesus. Então eu orava pela salvação, eu orava pelo crescimento deles, eu orava pelo casamento deles, eu orava para que Deus trouxesse alguém segundo o coração dele para cada um deles. Então eu orava sobre tudo. Mas não adiantava orar se eu, como mãe, não tivesse o equilíbrio, não ensinasse a palavra. E uma das coisas que eu fazia cultos com eles. Eu orava com eles. Eu preguei o evangelho para cada um deles. Os dois receberam Jesus comigo. Eu falei sobre Jesus, eu ensinei sobre a salvação, eu ensinei sobre o pecado. Eles receberam Jesus comigo, eles foram batizados no Espírito Santo quando eu estava orando com eles. Eles foram abençoados pelo Senhor, mas meu comportamento tinha que ser um comportamento segundo o padrão de Deus. Uma das coisas que eu procurava sempre, e às vezes a gente acaba errando, mas não vou dizer que eu era perfeita, mas uma das coisas que eu dizia para eles: olha, a minha palavra é uma só. E o que eu disser para vocês eu vou ter que fazer. Então não me façam falar além, porque eu não vou falar além, porque eu não vou cumprir essa palavra. Então não está certo, não é correto aos olhos de Deus. Mentira não é de Deus. Então pelo meu comportamento eu sabia que eu tinha que influenciá-los, porque eles eram o meu primeiro campo missionário. A Bíblia diz: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua família? Que tipo de povo... Que não adianta eu subir para o céu com um monte de gente e a minha família está indo para o inferno. E às vezes a minha família pode ir para o inferno porque o meu comportamento é doentio, porque o seu comportamento não está segundo o coração de Deus. Em uma área, Davi era segundo o coração de Deus, porque ele era quebrantado, ele se arrependia, ele chorava e Deus o perdoava, ele pedia perdão. Mas no comportamento familiar, Davi não tinha um coração segundo o coração de Deus.
Por quê? Porque Davi era ausente. Davi não conseguia dar amor aos filhos. Nem quando estava no palácio ele conseguia prestar atenção nos filhos. Nessa quarentena, nós estamos numa quarentena. Os filhos estão ao nosso redor. Eles precisam ser influenciados por nós. Mas para eles serem influenciados por nós de forma positiva, eu preciso de cura, você precisa de cura. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir ao Senhor que entre com a provisão dEle na sua vida. Feche seus olhos aonde você está. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus filhos. Que tipo de pai, qual o seu status? Que tipo de mãe, qual o seu status? Que tipo de família você tem? Como é a sua casa? Qual o seu status? Filho que está me ouvindo também. Ah, mas eu não tenho filho, eu só eu e meu marido. Mas como você se relaciona com o seu cônjuge? Qual o seu status? Abusador, negligenciador? Eu quero orar para Deus trazer luz, porque a partir da luz que Deus traz, a cura também chega. Você pode orar comigo? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu apresento essa situação agora, essa palavra foi pregada. Eu bem sei que o Senhor é poderoso para ir agora aí, Senhor, e alcançar essa vida, e curar, e mostrar, Senhor, a realidade. Que às vezes, meu Deus, nós somos negligentes, amamos demais, e não conseguimos dizer um não. E isso é negligenciar a correção. Às vezes, Senhor, nós não fomos amados como nós gostaríamos de ser. Feche seus olhos, vai orando comigo. Talvez você não foi amado como você queria ser amado. Talvez você não recebeu tanto amor do seu pai, tanto carinho. E hoje você exagera no carinho, você pensa, é assim, é esse o padrão. E você não consegue dizer o não. E o Senhor está dizendo, não, filho. Tem que dizer não também. Tem que corrigir, tem que chamar a atenção, porque amor é também chamar a atenção, é corrigir. Talvez você foi uma pessoa muito abusada fisicamente, emocionalmente, com palavras, com comportamentos duros com você, e hoje você repete esse comportamento. É assim. Eu sei que Deus agora está te alcançando. Talvez você sofreu na mão dos seus pais e você pensa, é isso que é o certo. Se eles fizeram assim é porque eles sabiam o que estavam fazendo e você faz de novo. E o Senhor está dizendo hoje para você, não é assim. Desse jeito a sua casa vai ficar desagregada. A sua casa vai ficar doente. E o Senhor está dizendo menos. Corrija sem ser duro, sem espancar, sem machucar seus filhos. Não abuse emocionalmente deles. Não os controle, não os manipule. O Senhor está aí falando com você agora. Eu sinto o Senhor ministrando. E eu oro para que Deus te cure a partir de agora, em nome de Jesus, Espírito de Deus. Tudo que nós fazemos é reflexo, Senhor, de coisas internas que não são boas. E tem coisas que não são boas que nos fazem agir, Senhor, de forma a machucar os outros. E nos machucar também. Eu oro, Espírito de Deus, para que o Senhor traga cura agora mesmo. Aí é onde eles estão, Senhor, que eles tenham a luz para perceber seus comportamentos e o Senhor comece a ministrar, tratar, curar, mudar comportamentos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que estava me ouvindo agora, está me ouvindo. Tem muitas coisas que nós podemos fazer dentro de casa para que a nossa casa seja um campo missionário. Eu vou encerrar minha palavra com essas dicas, né? Primeiro, busque cura para você sempre. Ouviu essa palavra? Tocou você? Então comece a observar seus comportamentos, comece a orar sobre esse assunto. Olha, Deus, eu fui tocada sobre isso, eu sei que eu preciso mudar nessa área. Isso tem a ver comigo, então me ajuda. E Deus vai te ajudar. Talvez você tenha que buscar até ajuda externa de alguém, um aconselhador, o seu pastor, né? Talvez até um psicólogo. Procure ajuda, né? Também ore, busque sabedoria de Deus para criar seus filhos. Deus sabe como criar filhos, Ele nos cria. Então peça a Ele direções. Outra coisa, faça cultos com seus filhos dentro de casa. Pregue a palavra. E mais, eu quero te dar uma dica, eu fazia isso. Eu normalmente
eu não pregava nos cultos domésticos lá em casa, eu deixava meus filhos pregarem. Meu Deus, como Deus usava meus filhos. Muitas vezes era muito engraçado, porque a gente reunia para fazer o culto e eu falava assim, ó, Luizinho, você vai pregar, Esther vai fazer louvor. E às vezes aí ia fazendo os rodízios. Tinha dia que eles falavam, mas o que eu vou pregar, mãe? Eu falei, não sei, vocês já sabem ler, abre aí a Bíblia. E nessa época eles já sabiam ler. Antes, quando eles não sabiam, eu ensinava, contava histórias, ministrava. Mas depois que eles foram aprendendo a ler, eu já deixava eles. Aí eles abriam a Bíblia, colocavam o dedo e liam o versículo. E Deus falava tanto com eles, comigo. Era muito incrível, que coisa maravilhosa que acontecia, né? Então, deixa seus filhos ministrarem para você também. Deixa seus filhos serem usados por Deus para falar com você. Deixa Deus te usar para falar com seus filhos. E, acima de tudo, ensine seus filhos pelo exemplo, tá? De vida. Vigie as coisas que você fala, as coisas que você faz. Cuidado. Quando a gente fala muito mal dos outros, os filhos também falam. Eu falo mal do pastor e estou dizendo que igreja não é boa. Eu falo mal da igreja, do irmão da igreja, eu estou dizendo que igreja não presta. Meu filho vai assimilar isso, ele vai começar a olhar a igreja como um lugar qualquer. E ele vai crescer sem querer ir para a igreja, porque eu plantei essa semente no coração dele. Embora eu saiba que a igreja é boa, meu filho não vai saber. Então preste atenção no que você faz, no que você fala no interior da sua casa, porque os seus filhos são o seu principal campo missionário. Leve-os a amar ao Senhor, leve-os também a influenciar os outros, né? Você evangelize pessoas e eles vejam você fazendo isso. E também eles possam fazer com coleguinhas deles, com amigos deles, né? Que eles tragam na sua casa, mas vejam a casa, que as pessoas que eles trouxerem, vejam a casa onde a graça, a glória do Senhor está ali, porque você entendeu que a sua casa é o seu primeiro campo missionário. E eu termino com a pergunta, encerrando esse tempo. E você, nessa conferência de missões, a sua família sendo o seu principal campo missionário, qual é o seu status? Deus te abençoe, um grande abraço para você que estava nos ouvindo. Pastora Paula, obrigada pela honra de me convidar para estar ministrando. Eu louvo a Deus pela sua vida, que é uma mulher que tem no coração, um coração missionário, né? Que bate no seu coração o clamor por almas. E eu estou nessa com você, conte comigo sempre. Um abraço.